Quando a gente acha que já viu de tudo nessa vida, a vida vem e mostra que sempre dá para piorar um pouco mais. Me chamo Creuza. Tenho 50 anos, sou mãe de 3 filhos e já passei por muita coisa. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu descobri naquele dia. Eu fui traída, humilhada e o pior, por 2 pessoas que eu mais amava. Essa é a história de como eu descobri que meu próprio marido estava me traindo com a noiva do meu filho. E de como eu fiz questão de expor tudo, sem piedade. Na época, eu tinha 44 anos. Meu filho mais velho, o Rafael, tinha 24 e estava prestes a se casar. Desde pequeno, sempre foi um menino responsável, centrado, daqueles que dão orgulho de contar para os vizinhos. Ele conheceu a Carol na faculdade. Uma moça bonita, educada, daquelas que chegam e logo conquistam todo mundo. E comigo não foi diferente. Desde o começo, tratei ela como filha. Fiz questão de abraçar, de acolher. Preparava o prato favorito dela, dava conselhos e até emprestava minhas roupas de quando era mais jovem. Carol era como parte da família. E meu marido, o Osmar, a gente já tinha lá nossos altos e baixos. Casados há quase 30 anos, ele nunca foi exatamente o homem mais romântico do mundo, mas sempre foi um bom pai. Trabalhador, presente, parecia amar os filhos mais que tudo. Nosso casamento estava naquela fase meio morna. Sabe? A rotina, o cansaço, tudo isso pesa. Mas eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que ele pudesse me trair. Ainda mais com ela. Com a mulher que ia se casar com o nosso filho. Tudo começou com pequenos detalhes. O jeito como a Carol olhava pro Osmar durante os almoços de domingo. Um brilho estranho no olhar, uma risadinha a mais, um toque no braço sem motivo. No começo eu pensei que era coisa da minha cabeça. Insegurança boba, essas coisas que a gente sente quando começa a se sentir invisível dentro de casa. Mas aí, comecei a notar que o Osmar também estava diferente. Mais vaidoso. Comprou perfume novo. Começou a usar aquelas camisas que eu odiava, mas que deixavam ele com cara de mais jovem. E o celular? O celular vivia virado para baixo, com senha nova, e ele não largava mais o aparelho nem para ir ao banheiro. Teve um domingo que tudo ficou mais claro. A gente estava fazendo aquele almoço de família. O Rafael estava na casa da sogra. E só estavam eu, o Osmar, a Carol e minha filha mais nova, a Julinha, que na época tinha 15 anos. Enquanto eu cortava a salada na cozinha, ouvi risos vindo da sala. Ri junto, achando que era alguma piada besta. Mas quando fui ver, peguei a Carol sentada no sofá e o Osmar bem perto, rindo com ela, os dois trocando olhares cúmplices. O pior foi o silêncio que se fez quando eu entrei. Eles se separaram rápido, como quem foi pego fazendo coisa errada. O jeito como ela limpou a mão no vestido e ele se levantou me deu um nó no estômago. Naquela noite, eu não dormi. A imagem dos dois me corroía por dentro. Eu queria estar errada, queria estar exagerando, mas o instinto de mulher, esse nunca falha. Comecei a observar. Não falei nada, só prestei atenção. Nas desculpas que o Osmar dava para sair mais cedo do trabalho. No jeito que a Carol sempre chegava em casa sem avisar, dizendo que veio visitar o Rafa, mesmo quando ele nem estava. E os olhares, eles achavam que eu não via, mas eu via. Eu sentia. Foi aí que decidi testar. Combinei com o Rafael uma viagem para ver os fornecedores do casamento em outra cidade e pedi para ele levar a Carol. Ele ficou animado, claro. E no mesmo final de semana, eu disse pro Osmar que ia visitar minha irmã, que estava doente, e que ia passar 2 dias fora. Fiz as malas, dei beijo em todo mundo e fui direto para casa da minha amiga Marli, que mora a 2 ruas da minha. De lá, consegui vigiar tudo. E como eu suspeitava, naquela mesma noite, Carol apareceu na minha casa. Sem o Rafael. E pouco depois, o Osmar chegou. Marli e eu assistimos tudo da janela. Eles entraram rápido, olharam para os lados como se estivessem fugindo. A luz da sala acesa, depois a do quarto. E eu, ali,
tremendo de raiva. O sangue fervia, minha garganta apertava, e por um segundo pensei em invadir a casa naquela hora mesmo. Mas não. Eu precisava de provas. Eu precisava acabar com aquilo de um jeito que ninguém duvidasse do que eles estavam fazendo. E eu sabia exatamente como fazer isso. No dia seguinte, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. O Osmar fingiu preocupação. Perguntou da minha irmã. Deu aquele beijo frio, sem alma. A Carol veio me abraçar, dizendo que sentiu minha falta. E eu sorri. Sorri com uma fúria silenciosa, porque eu sabia que o momento de cada um deles ia chegar. Foi então que decidi instalar câmeras escondidas. Chamei um técnico, disse que era para a segurança da casa, e coloquei nos cantos certos, sala, corredor e, o mais importante, no nosso quarto. Sim, o quarto onde eu dormia com o homem que me traía com a futura nora. Nos dias seguintes, fingi que tudo estava normal. Continuei cuidando da casa, dos preparativos do casamento, fingindo estar animada, enquanto cada noite eu assistia os vídeos escondida. E então, lá estavam eles. Beijos, toques, risadas abafadas, palavras sussurradas que me faziam querer gritar. Eles usaram a minha casa, a minha cama, o meu lar como cenário para uma traição nojenta. Meu estômago embrulhava, minha cabeça girava, mas eu não chorei. Não naquela hora, porque eu tinha algo mais importante para fazer. A data do chá de panela da Carol estava se aproximando. Eu mesma organizei tudo. Fiz questão de montar cada detalhe com minhas próprias mãos. Chamei todos os convidados, familiares, amigos, preparei uma surpresa. E quando o dia chegou, minha casa estava cheia. Sorrisos, brindes, abraços. Carol estava radiante, vestida de branco, como se já fosse noiva. Osmar estava lá, rindo com os parentes, fingindo ser o homem perfeito. E eu esperei o momento certo. Quando todos estavam reunidos na sala, com os olhos em mim, pedi silêncio. Disse que tinha um vídeo especial para mostrar. Um presente que ninguém esqueceria. E foi ali, diante de todos, que eu expus tudo. As imagens na TV começaram a passar. Primeiro, cenas do casamento de quando eu e o Osmar éramos jovens. Depois, flashes de momentos em família, para deixar todo mundo emocionado. E então, a queda. As imagens da traição. O quarto. A cama. Os beijos. O som abafado das vozes. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Ninguém se mexia. A Carol empalideceu. Osmar ficou paralisado. E o Rafael, meu filho, ele começou a tremer. Olhou para mim com os olhos marejados, depois para a noiva, depois para o pai. A confusão que se formou depois disso foi digna de novela. Mas essa eu conto no próximo capítulo. Porque o que aconteceu depois foi ainda mais chocante. E quem achou que a história acabaria ali se enganou feio. O buraco era muito, muito mais fundo. Quando o vídeo terminou, ninguém respirava. O silêncio que parou sobre aquela sala foi mais pesado do que qualquer grito. Os olhares estavam vidrados na televisão, como se ninguém conseguisse acreditar no que tinha acabado de ver. Mas eu vi. Eu vivi. Eu provei. O rosto da Carol estava pálido, os lábios trêmulos, e por um instante ela tentou abrir a boca para dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Osmar, o covarde, simplesmente virou o rosto, como se o simples ato de me encarar fosse doloroso demais. Mas quem doía ali era eu. Quem sangrava por dentro era eu. E quem resolveu dar um basta fui eu. Meu filho, o Rafael, parecia em choque. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza. Era raiva. Era decepção. Ele olhou para Carol com um misto de nojo e incredulidade, e então, com um gesto seco, tirou a aliança do dedo e jogou no chão. O barulho do anel batendo no piso foi como uma sentença. E aí começou o caos. As convidadas começaram a murmurar. Algumas cobriram a boca, outras levantaram e foram embora. A mãe da Carol tentou dizer algo, mas eu a cortei. Disse que aquele era meu momento,
que por 30 anos eu engoli orgulho, sacrifiquei meus sonhos por aquela família, e que agora eu não ia mais ficar calada. Carol tentou se justificar. Balbuciou que foi um erro, que aconteceu sem querer, que ela estava confusa. Eu ri, uma risada amarga, dolorida, mas cheia de força. E respondi: confusão, minha filha, é esquecer o nome do tempero. Dormir com o sogro não é confusão, é canalice. Osmar ainda tentou me interromper, dizendo que a culpa era dele, que ele não sabia o que estava fazendo, que estava se sentindo velho, esquecido. Eu me virei para ele e disse, com toda a firmeza do mundo: você não se sentia velho quando estava me enganando debaixo do meu teto. Você não se sentia esquecido quando mentia pro seu próprio filho. Então não venha agora querer piedade, porque você não merece nem o meu desprezo. Rafael saiu correndo da sala e eu fui atrás dele. Encontrei ele no quintal, sentado no chão, com as mãos no rosto. Me ajoelhei do lado dele, abracei e disse: você não tem culpa de nada, meu filho. A vergonha não é sua, é deles. Ele chorava como uma criança. Dizia que se sentia sujo, traído, que não sabia mais em quem confiar. Eu abracei mais forte e disse: confia em mim. Eu estou aqui. Sempre estive. E agora mais do que nunca. Naquele dia, mãe e filho se tornaram aliados. E a dor que ele sentia, eu jurei que ia transformar em força. Depois que os convidados foram embora, Carol quis pegar as coisas dela. Eu deixei. Mas antes de sair, ela virou para mim e disse: você destruiu minha vida. Eu me aproximei bem devagar, olhei nos olhos dela e respondi: não, minha filha. Eu apenas revelei quem você realmente é. Quem destruiu sua vida foi você mesma. E bati a porta na cara dela. Osmar foi o último a sair. Disse que não tinha para onde ir, que a culpa era dele, que queria tentar consertar, que me amava. Aquilo me deu ânsia. Eu perguntei: você ama quem? A mim, ou a garota que podia ser sua filha? Ele tentou se justificar de novo, mas eu não quis ouvir. Peguei as malas dele, que eu mesma já tinha preparado, e joguei no portão. Falei que ele tinha duas escolhas: ou sumia da minha vida de vez, ou eu entregaria os vídeos para as autoridades e para a imprensa local. Ele me olhou como se tivesse levado um soco no estômago, pegou as malas e foi embora. Nos dias seguintes, a cidade inteira só falava disso. E por mais difícil que tenha sido lidar com os olhares, os cochichos e até as críticas, porque sempre tem gente para culpar a mulher por expor a verdade, eu segurei firme. Porque dentro de mim, uma nova Creusa começava a nascer. Uma mulher que não aceitava mais ser feita de boba. Uma mulher que não ia mais colocar os outros em primeiro lugar. E essa nova mulher tinha um plano. Comecei a cuidar de mim. Fiz novos exames, mudei o cabelo, voltei a caminhar todo dia de manhã. Retomei um antigo sonho, abrir meu próprio buffet de doces. Algo que sempre deixei para depois, por causa da casa, do marido, dos filhos. Mas agora era diferente. Eu era dona da minha história. E Rafael? Meu filho foi incrível. Decidiu que precisava recomeçar também. Trocou de cidade, arrumou outro emprego e pouco a pouco foi reconstruindo a própria vida. A dor ainda existia, claro, mas a gente aprendeu a usar essa dor como tijolo para construir uma nova casa por dentro. Mas o destino ainda tinha mais surpresas guardadas. Porque depois de tudo isso, eu descobri que a traição que vi não era a única. Que Osmar já tinha feito isso antes. E com quem? Essa revelação eu conto na parte 3. Por muitos dias depois da exposição, eu pensava que o pior já tinha passado. Que ao arrancar a máscara de Osmar e Carol na frente de todos, eu havia finalmente colocado um ponto final naquela dor. Mas eu estava enganada. O que eu não sabia, o que ainda estava escondido por trás dos olhares tortos e das conversas abafadas da vizinhança, era que aquela traição com a noiva do meu filho não tinha sido um acaso isolado. Era parte de algo muito mais podre, mais antigo e mais cruel. E o destino, sempre com seu jeito estranho de fazer justiça, tratou de me mostrar a verdade.
Não de uma vez, claro. Ele gosta de revelar as feridas aos poucos, como quem abre uma cicatriz com delicadeza para mostrar o que ainda está infeccionado por dentro. E foi numa tarde qualquer, enquanto eu atendia uma encomenda de bolos, que tudo começou a vir à tona de novo. A moça que veio buscar os doces era nova na cidade. Disse que tinha acabado de se mudar, que havia ouvido falar do meu trabalho e queria experimentar. Trocamos algumas palavras, e quando ela me viu mais de perto, arregalou os olhos. A senhora é a dona Creusa. Eu confirmei com um sorriso discreto, acostumada já com a fama repentina. Mas o que ela disse a seguir me gelou. Meu Deus, eu acho que seu ex-marido tentou fazer o mesmo comigo há anos. Meu corpo ficou imóvel por um segundo. A sensação era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Pedi para ela entrar, sentar, tomar um café. E ela contou tudo. Osmar a conheceu numa feira de negócios em outra cidade, anos atrás. Se passou por empresário, disse que era viúvo, ofereceu ajuda para ela montar um pequeno negócio. E, claro, tentou seduzi-la. Ela desconfiou, se afastou, mas depois ouviu boatos de que ele era casado, que tinha família. Nunca mais teve notícias, até me ver nas redes sociais, após o escândalo. Aquilo acendeu algo dentro de mim. Era como se uma luz começasse a revelar tudo o que estava escondido nas sombras do meu casamento. Comecei a lembrar de ausências longas, desculpas vazias, ligações que ele atendia em outro cômodo, roupas com perfume diferente do meu. E uma raiva nova nasceu em mim, não daquela que explode, mas daquela que queima devagar e alimenta uma sede por justiça. Comecei a investigar. Falei com antigas conhecidas, mexi em caixas de papéis antigos, vi contas bancárias, recibos, mensagens apagadas do celular velho que ele tinha esquecido aqui em casa. E cada coisa que eu encontrava era como uma facada. Descobri que ele tinha alugado um apartamento por 2 anos em outra cidade. Descobri transferências bancárias suspeitas, presentes caros. Descobri nomes de mulheres que eu nunca tinha ouvido, mas que estavam conectadas àquele homem que dormia ao meu lado por mais de 30 anos. E o que mais doeu foi descobrir que algumas dessas traições aconteceram quando eu estava doente. Quando precisei fazer uma cirurgia, e ele disse que não poderia me acompanhar porque tinha reunião de negócios. Eu passei 2 noites sozinha no hospital, com uma enfermeira segurando minha mão, enquanto ele estava, provavelmente, em outra cama com outra mulher. Aquilo me destruiu de novo, mas ao mesmo tempo me deu uma força diferente, porque agora não era mais sobre o que ele fez com Carol. Era sobre uma vida inteira de mentiras. Era sobre a minha história, e eu não ia mais aceitar ser a figurante da minha própria vida. Comecei a reunir provas. Montei uma pasta com tudo que encontrei. Sabia que aquilo não mudaria o passado, mas me dava controle sobre o presente. E eu tinha um plano. Osmar achava que tinha se safado, que o escândalo com Carol era o ápice do caos e que agora poderia continuar a vida, talvez até se redimir com o filho. Mas ele não fazia ideia de que a máscara dele estava prestes a cair de vez. Liguei para ele e disse: "Temos que conversar." Ele veio todo cauteloso, vestido de arrependimento barato, com aquela cara de coitado que sempre usava quando queria manipular. Sentou no sofá da sala como se ainda fosse dono daquela casa. Eu coloquei a pasta em cima da mesa e disse: "Você tem exatamente 10 minutos para me explicar isso tudo, ou eu levo para a justiça, para a imprensa e para cada mulher que você enganou." Ele abriu a pasta, e pela primeira vez em anos, eu vi medo nos olhos dele. Não culpa, medo. Porque homens como Osmar não sentem culpa, eles só temem as consequências. Ele tentou negar, tentou confundir, dizer que aquilo era montagem, que não era bem assim. Mas eu permaneci firme. Disse que eu era uma nova mulher agora, que a Creusa submissa tinha morrido no dia em que eu apertei o play naquele vídeo da câmera escondida, e que a nova Creusa era alguém que sabia o próprio valor, e que sabia se defender. Nos dias seguintes, Osmar tentou se manter distante, talvez com medo de que eu realmente expusesse tudo. E eu considerei: sim,
ir à polícia. Mas não era isso que eu queria. O que eu queria era algo maior. Queria minha liberdade. Meu nome limpo. Queria que todas as mulheres da cidade soubessem que não era vergonha nenhuma ser traída, que a vergonha era dele, de ter jogado fora uma mulher que o amava por luxúrias passageiras, e que eu estava viva, viva e pronta para recomeçar. Foi nesse momento que uma nova ideia nasceu. Eu decidi escrever minha história, com todas as dores, todas as quedas, todas as vergonhas, porque eu sabia que por trás de cada porta dessa cidade tinha uma mulher como eu, calada, ferida, com medo de contar o que vivia. E eu queria ser a voz delas. A primeira página começava com: meu nome é Creuza. E eu peguei meu marido com a noiva do meu filho. Mas essa era só a primeira de muitas revelações, porque o final dessa história ainda estava sendo escrito, e eu estava no controle da caneta. As semanas seguintes foram como uma dança estranha entre silêncio e libertação. Osmar sumiu do mapa por um tempo. Talvez estivesse tentando se esconder da própria consciência ou simplesmente tentando escapar da tempestade que ele mesmo criou. Mas eu não parava. Algo dentro de mim tinha despertado. E quanto mais eu me libertava das amarras daquela história, mais força eu sentia nas palavras. Escrevia todas as noites, às vezes chorando, às vezes rindo da minha própria ingenuidade. Cada linha que eu colocava no papel era um pedaço de mim que voltava a viver. E enquanto escrevia, comecei a receber mensagens. Mulheres que souberam da minha história pelas redes sociais ou que assistiram à entrevista que eu dei para um canal local começaram a me procurar. Contavam suas histórias, pediam conselhos, diziam que queriam ser como eu. Eu nunca imaginei que, depois de tanta dor, eu me tornaria inspiração para alguém. E foi aí que entendi. Meu sofrimento não foi em vão. Era como se a vida tivesse me colocado naquele abismo não para me destruir, mas para me obrigar a escalar cada pedra com as próprias mãos, para depois poder estender a mão para outras mulheres. Eu comecei a fazer pequenos encontros aqui em casa. Chá da tarde com conversa sincera. A gente chorava, ria, trocava receitas e desabafos. Cada mulher que entrava por aquela porta saía diferente. E eu também. Foi quando a ideia do livro se transformou em algo maior. Eu pensei, por que não transformar isso num projeto social? Um espaço onde mulheres traídas, humilhadas ou simplesmente cansadas da vida que levam possam se encontrar, se fortalecer, se reconstruir. Comecei pequeno. Reuni algumas voluntárias. Usamos o salão da igreja nos primeiros meses. Demos o nome de Renascidas. E a cada encontro, o grupo crescia. De repente, eu, Dona Creuza, que já fui só a mulher traída da cidade, agora era vista como líder, mentora, quase uma terapeuta da alma. Mas como toda luz atrai sombra, quanto mais eu crescia, mais a inveja rondava. Algumas pessoas começaram a dizer que eu estava me aproveitando da história para aparecer. Outras diziam que eu estava destruindo famílias, incentivando o divórcio. Osmar, por sua vez, reapareceu. Veio até minha casa, batendo palma no portão com cara de quem não tinha feito nada. Disse que queria conversar, que se arrependia, que estava sozinho e com saudade. Eu respirei fundo, saí no portão e disse: você chegou tarde demais. E eu cheguei cedo demais para uma nova vida. Ele tentou me tocar. Segurou meu braço com aquele velho jeito de quem achava que ainda tinha controle. Mas eu tirei a mão dele com firmeza. Não com raiva, mas com certeza. E disse, olhando nos olhos, você não tem mais poder sobre mim. Nem você, nem a culpa que você me fez carregar por anos. Fechei o portão com calma. E pela primeira vez, o som do trinco não foi o de um fim. Foi o som de um novo começo. Dias depois, recebi um convite. Um grande programa de televisão queria contar minha história. Eles tinham visto os vídeos do Grupo Renascidas, lido trechos do livro que eu postava online e se interessaram. Eu hesitei. Não queria parecer que estava me promovendo em cima da dor. Mas uma das mulheres do grupo disse: Dona Creuza, a senhora não está se promovendo.
A senhora está mostrando que é possível sobreviver. Aquilo me tocou. Aceitei o convite. E lá fui eu, nervosa, tremendo por dentro, mas decidida. Quando sentei naquela cadeira de estúdio, com as luzes na minha cara e as câmeras ligadas, eu só pensei numa coisa: conta a verdade. Sem vergonha, sem medo. E foi o que fiz. Falei do casamento, das traições, da noite do vídeo, da noiva do meu filho e de como tudo aquilo me empurrou para algo muito maior. Quando terminou, o apresentador segurou minha mão e disse: "A senhora não contou uma história. A senhora salvou vidas aqui hoje." Depois disso, minha vida mudou ainda mais. Recebi convites para palestras, eventos, grupos de apoio em outras cidades. Comecei a ser chamada de a mulher que renasceu da traição. Eu ria desse apelido no começo, mas depois aceitei com orgulho. Porque era verdade. A dor me matou, mas eu decidi viver de novo. E melhor. E o mais bonito foi ver como aquilo impactou meu filho. Lúcio tinha passado um bom tempo afastado, mergulhado na própria dor. Mas quando viu o que eu estava construindo, ele me procurou. Disse que agora entendia a força que eu tinha, que se sentia culpado por não ter percebido antes. Eu disse que não precisava carregar culpa, que o importante era o agora. E ali, sentados na cozinha, tomando café e rindo de lembranças antigas, a gente começou a curar uma ferida que não era só minha. Era nossa. Mas como em toda história real, o passado nunca fica completamente enterrado. Um dia, recebi uma mensagem anônima. Dizia apenas: "Você acha que descobriu tudo, mas ainda não sabe da pior parte." Aquilo me incomodou por dias. Tentei ignorar, mas o coração da gente sabe quando tem coisa mal resolvida. E então, decidi investigar. Voltei a conversar com a moça da confeitaria que me contou sobre o Osmar. Perguntei se ela sabia de mais alguma coisa. Foi aí que ela me contou sobre uma tal de Rosana. Uma mulher que trabalhou com ele por ano se desapareceu depois de uma discussão com ele. Aquilo me acendeu o alerta. Procurei o nome nos registros da empresa antiga dele. Nada. Busquei em redes sociais, em grupos, fóruns. Finalmente encontrei um perfil abandonado. Mandei mensagem. E, para minha surpresa, ela respondeu. A conversa com Rosana foi devastadora. Ela me contou que teve um caso com Osmar durante anos, que acreditava que ele ia se separar de mim, que tinham até planos de abrir um negócio juntos. Mas um dia, ela engravidou. Quando contou, ele surtou. Disse que ela estava armando, que era mentira, que nunca mais queria vê-la. Rosana perdeu o bebê de tanto estresse. E desde então, vivia reclusa, com medo, com vergonha. Disse que ver minha história a inspirou a sair do silêncio. Eu chorei com ela. Pedi desculpas por algo que nem era minha culpa e prometi que ela não estava mais sozinha. Aquilo me mostrou que o buraco era mais fundo. Osmar não era só um traidor, era um destruidor de vidas. E agora, mais do que nunca, eu sabia que minha missão era maior, revelar tudo. Não por vingança, mas por justiça. Nos próximos dias, reuni tudo o que Rosana me mandou. Mensagens antigas, fotos, gravações. Era a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. E ali, com todas as provas em mãos, eu decidi que era hora do capítulo final. Não da minha dor, mas do império de mentiras que aquele homem construiu. Porque eu já tinha vencido. Mas havia outras mulheres que ainda precisavam se libertar. Aquela última decisão era a mais importante da minha vida. Com as provas em mãos, com todas as verdades escancaradas diante de mim, eu tinha duas opções: deixar tudo no passado e seguir meu caminho em paz, ou expor de vez o que Osmar fez, mostrando para o mundo o tipo de homem que ele era. Eu pensei nas outras mulheres. Pensei em Rosana, que perdeu um filho. Pensei em mim, naquela noite em que descobri que meu marido dormia com a noiva do meu filho. Pensei em quantas mais poderiam estar por aí, presas em relações doentias, com homens manipuladores e dissimulados. E então eu soube. Eu não podia me calar. O silêncio, dessa vez, seria cúmplice da destruição. Decidi tornar tudo público.
Marquei uma entrevista exclusiva com o mesmo canal que havia me convidado meses antes. Dessa vez, eu fui com um dossiê em mãos. Provas, testemunhos, datas, mensagens. Eles ficaram chocados. Disseram que aquilo não era apenas um escândalo pessoal. Era uma revelação social, um alerta. A entrevista foi ao ar numa noite de quarta-feira. E, minha nossa, a repercussão foi absurda. Redes sociais explodiram, os telefones do grupo Renascidas não paravam. Eu não esperava fama, nunca quis isso. Mas o que vi ali foi algo diferente. Era uma onda de mulheres dizendo obrigada. Era como se, ao contar minha verdade, eu tivesse autorizado milhares de outras a contarem as delas também. Mas nem todos reagiram bem. Osmar tentou me processar. Alegou difamação, abuso de imagem, danos morais. Tentou intimidar, como sempre fez. Mas ele esqueceu que eu não era mais a Creuza de antes. Agora eu tinha advogada, tinha rede de apoio, tinha coragem. Contra-atacamos com as provas de tudo: traição, manipulação, abandonos, ameaças veladas. O processo morreu antes de nascer. Ele perdeu a moral, perdeu clientes, perdeu a reputação. Alguns diziam que eu tinha exagerado, que vingança não leva a nada. Mas não era vingança. Era proteção. Era justiça. Era minha vida. E agora, pela primeira vez, eu era a autora da minha própria história. Com tudo exposto, o grupo Renascidas cresceu ainda mais. Passamos a ter apoio de psicólogas, juristas, terapeutas. Conseguimos um espaço fixo, com salas de atendimento, biblioteca, auditório. Criamos um programa de acolhimento para mulheres vítimas de traição, abuso emocional e abandono. Começamos a receber casos de outras cidades. E eu, aquela senhora de 50 anos, que achava que o fim do casamento era o fim da vida, agora era diretora de um instituto de renascimento feminino. Eu via os olhos das mulheres brilharem quando me ouviam falar. Não era porque eu era especial. Era porque eu sobrevivi. E isso, por si só, é um grito de esperança. Um dia, numa dessas palestras, recebi um bilhete anônimo. Dizia: nunca mais vou me calar. Obrigada por me ensinar que dor não é vergonha. Eu guardei esse bilhete na minha agenda, entre as anotações do próximo livro. Porque sim, o primeiro livro virou realidade. Publiquei com a ajuda de uma editora independente. Renasci na Dor é o nome dele. E está ajudando mulheres de todo o país. Na capa, uma fênix. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu morri em chamas. Mas voltei. Mais viva do que nunca. Hoje, aos 56 anos, eu caminho pelas ruas da cidade e ninguém me chama mais de coitada da Creuza. Agora sou Dona Creuza, a Fênix. E não por causa de um título, mas porque cada mulher que reencontra sua força é uma parte de mim que floresce de novo. E se eu pudesse voltar no tempo, naquele exato momento em que abri a porta do quarto e vi meu marido com a noiva do meu filho, eu não mudaria nada. Porque foi ali, no pior dia da minha vida, que o melhor de mim começou a nascer. Se você está ouvindo minha história agora e sente um aperto no peito, um medo, uma vergonha, eu quero te dizer, você não está sozinha. Sua dor não define quem você é. E não importa quantos anos você tenha, não importa quantas vezes você caiu, você ainda pode se levantar. Porque se eu consegui, você também consegue. A verdade pode doer, sim. Mas o silêncio, minha filha, o silêncio mata. Então fale, grite, exponha. E depois, recomece. Porque a vida é feita disso mesmo, de recomeços. E que bom que eu não me calei.